Boa noite. Hoje vamos fazer uma revisão do 7º ano na página 65, que se trata de divisão de números racionais. Como é que se faz uma divisão de números racionais? Simples. Repete a primeira fração, geralmente o número racional vai vir em forma de fração. Repete a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. Exemplo: 3/4 dividido por 1/2. O que é que vocês vão fazer? Sempre repete-se a primeira, da mesma forma que está, e multiplica-se pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Troca a posição dos números. Então, o 2 estava embaixo, foi para cima, o 1 estava em cima, foi para baixo. Chegando aí, multiplica-se os dois resultados. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Quase sempre ele pede para simplificar. Aí tem que fazer uma simplificação de quê? Do resultado. Os dois números, tanto o numerador quanto o denominador, são divisíveis por 2. Então, divide por 2 e temos um valor simplificado, ou seja, irredutível. O que quer dizer irredutível? Que não dá mais para ser reduzido. 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2, 2. E aqui seria o resultado. Basicamente é isso. João Paulo, todas as contas vão vir em duas frações? Não. Nem sempre. Ela pode vir também decimal. Ela pode vir apenas um número natural. Vou explicar cada uma delas. Se vier duas frações, é simples. Repete a primeira, inverte a segunda, multiplica-se. Se der, faz a simplificação do resultado. Nem todos os cálculos são necessários a simplificação. Até porque já fica irredutível. Se vier, por exemplo, uma fração e um número natural, ou um número natural e uma fração, vou colocar os dois exemplos. 2/5 mais 3. Observe que eu tenho uma fração, que é um número racional, e tenho um número natural, que é o 3. O que é que vocês vão fazer? O mesmo processo. Mas, João Paulo, ele não é uma fração. O que é que eu vou fazer? Transforma ele em uma fração. Todo número pode ser representado por uma fração. Se não tiver nenhum número embaixo, acrescenta 1 no denominador. Sempre 1. João Paulo, eu posso colocar outro número? Não, apenas o número 1. Certo? Aí faz igual a outra. Repete-se a primeira. Oh, meu Deus do céu, é divisão, viu? Desculpa pelo erro. Não é adição, é divisão. Repete-se o primeiro e multiplica-se pelo inverso do segundo. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. Acabou. Precisa simplificar? Não. Por que não simplifica? Porque já está irredutível, não tem como simplificar. Aí já acabou. Vou colocar invertida a conta para vocês. Três dividido por 1/2. Observe que o número natural agora veio na frente. Quando ele veio na frente, o mesmo processo. Transforma tudo em fração. Sempre acrescenta apenas 1. Repete o primeiro. E multiplica-se pelo inverso da segunda. Fiz a inversão na segunda. Sempre inverte a segunda. A primeira vai permanecer do jeito que está. Esse é o detalhe. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. Ou simplesmente 6, porque 1 no denominador não é obrigatório que coloque. Certo? João Paulo, você também disse que teria números decimais. Terá. Zero vírgula 8 dividido por 2/3. Pronto.
Observe que eu tenho um número decimal. Que é um número decimal? Um número que contém vírgula. Se ele contém vírgula, então eu vou transformar ele numa fração. Como é que se transforma um número decimal em fração? Vou explicar aqui embaixo até para tirar alguma dúvida. Qualquer número decimal, para transformar ele em fração, no caso 0,8, como é feito para transformar ele em fração? Retira-se a vírgula. Quando eu tirar a vírgula aqui, eu fico apenas com o número 8. Acrescenta-se o 1 embaixo, como sempre, em todas as outras contas. Vocês viram que eu sempre acrescentei 1. Aí eu vou contar a quantidade de casas decimais aqui, ó. Quantas casas eu tenho da vírgula voltando? Uma casa. Então acrescenta-se um zero. Transformei esse número em uma fração. Aí eu resolvo igual a outra. Substituo, vou botar aqui, ó. 8 décimos dividido por 2 terços. Aí resolvo normal. Repete a primeira, inverte a segunda, multiplica. Repete a primeira, inverte a segunda, multiplica. 8 vezes 3, 24. 10 vezes 2, 20. Dá para dividir por quanto, João Paulo? Por 2. Poderia ser pelo número maior? Poderia. Só que como muita gente tem dificuldade na simplificação, a gente vai dividindo por 2, se torna mais fácil. Então, por 2, ó, 24 dividido por 2 vai dar 12. 20 por 2 vai dar 10. Parou? Não. Só para quando não der para simplificar mais. Então, ainda dá por 2. 12 por 2, 6. 10 por 2, 5. Aí aqui parou porque não dá mais para simplificar. João Paulo, quer dizer que toda transformação só é essa de número decimal? Vou colocar outras transformações para se surgir alguma dúvida, viu? Tipo 1,3. Como é que se transforma esse número numa fração? Mesmo processo. Se eu retirar a vírgula aqui, ó, ficou que número? 13. Então, coloca-se 1. Aí eu vou contar quantas casas eu tenho. Uma casa. 1 zero. Já transformei 1,3 em 13 décimos, que é um número decimal. Transformei de decimal em fracionário. João Paulo, toda vez vai ser 10 embaixo? Depende. Outro exemplo. O processo sempre é o mesmo. Se eu retirar a vírgula, fica o número 345. Embaixo eu coloco 1, sempre o mesmo processo. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? 2 números. Então acrescento 2 zeros. Ou seja, a quantidade de números que tiver aqui após a vírgula será a quantidade de zeros que eu adicionarei embaixo. Só isso. Vista essa leve revisão que está sendo passada agora, eu observei que tem uma atividade. E essa atividade, na aplicação da página 66, ela pede algumas porcentagens. João Paulo, eu não sei fazer uma porcentagem. Sabe? Simples. É só dividir o numerador pelo denominador. Por exemplo, na questão 27, vou fazer apenas uma delas, só para tirar uma dúvida. 8 em cada 10 habitantes do planeta vivem em países subdesenvolvidos. Quanto por cento é isso? Então, 8 em cada 10 habitantes. Transformei numa fração. Como é que eu transformo em uma porcentagem? Aí eu divido o número de cima pelo de baixo. Faço uma divisão. 8 dividido para 10. Aí vamos lá. 8 dá para dividir para 10? Não. Como não dá, acrescenta-se um zero aqui
0, vírgula. Aí fazemos a divisão. 80 dividido para 10, 8. 8 vezes 10 dá 80 e não sobra nada. Logo deu quanto? 0,8. Por se tratar de uma porcentagem, obrigatoriamente tem que ter dois números depois da vírgula. E aqui nós só temos apenas um. Aí quando tiver apenas um número após a vírgula, acrescenta-se o 0 para ficar 2. Então eu só tenho um número, acrescento um 0, agora sim eu tenho dois números após a vírgula. Qual o número que eu tenho após a vírgula? 80. Então, 80%. Observe que eu só vou acrescentar o 0 quando tiver apenas um número após a vírgula. Se eu já tiver o número 20 após a vírgula, 23, já será o resultado. Se surgir aqui, por exemplo, 18%, eu vou olhar os dois números que estão após a vírgula, certo? Aí a atividade é voltada basicamente para isso. Então, o que é que vocês vão fazer em casa nesse final de semana? Vocês vão fazer a página 66 e 67, que são as questões da 26 a 29. A gente vendo assim vê que é pouco, 26 a 29. Só que tem muitos cálculos, tem questão que vai até a letra E. Então se torna uma quantidade razoavelmente boa de atividade. Então vocês vão fazer as páginas 66 e 67 em casa, tirar a foto e mandar para mim. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, vocês têm meu número, podem entrar em contato que a gente tenta tirar todas as dúvidas que surgirem. Certo? Pois, muito boa noite e boa atividade.